Boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus do Evangelho de Lucas, capítulo 12. Leremos a partir do verso 49. Diz assim a palavra de Deus: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vou afirmo antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: Quando verdes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando o verdes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho, e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Algumas vezes nós enfrentamos a realidade da vida e achamos que a vida ela tem determinadas facilidades. Mas a realidade é que nós encontramos conflitos. Conflitos na nossa família, conflitos nas nossas amizades, conflitos nos nossos relacionamentos. E esses conflitos, eles acontecem por vários motivos, e nós, como servos de Deus, o Senhor Jesus Cristo nos ensina e nos fala que no mundo nós teríamos tribulações, que no mundo nós teríamos adversidades, que no mundo nós teríamos conflitos. E acharmos que teremos uma vida cristã fácil é nós irmos contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Alguns dos nossos conflitos podem acontecer pelo time de futebol que nós torcemos. Quantos relacionamentos vascaínos e flamenguistas deixaram de viver por causa de um determinado jogo, determinada brincadeira? Quantas pessoas pararam de falar umas com as outras por causa da sua ideologia política? Quantas são as famílias que foram impactadas pela última eleição para presidente? E quantas são pessoas que até hoje não se falam por causa dessa questão? Pastor, na última quinta-feira, eu não estava presente, mas acompanhei depois o estudo, e o pastor falava com relação a nós termos a percepção certa como cristãos diante dessa realidade, para não vivermos conflitos desnecessários com a nossa vida cristã. Quantos são os conflitos entre pais e filhos? Conflitos esses que visa sempre o cuidado do pai por ser alguém mais experiente, por ser alguém mais maduro, e aponta determinada direção para os seus filhos para que eles possam
alcançar bom êxito naquilo que eles têm realizado. Quantos são os conflitos por causa das drogas, pessoas que se enveredaram pelos caminhos das drogas lícitas, o cigarro, a cerveja, a cachaça, o vinho, a vodka, ou pelas drogas ilícitas, maconha, o crack, a cocaína, e isso tem causado muitos conflitos reais, conflitos que têm destruído famílias. Quando nós olhamos para esse texto nos fala sobre os conflitos da vida, mas os conflitos espirituais. É um texto que nos mostra determinadas verdades que nós não podemos deixar para trás. É um texto que nos trata no mais profundo do nosso ser, porque não são poucas as vezes que nós achamos que o Senhor Jesus Cristo ele veio só para trazer paz à terra. Mas o texto nos mostra que o Senhor Jesus Cristo ele apresenta um evangelho que ele é desafiador para a nossa vida como cristão. Sim, o Cristo ele aponta a necessidade de mudança, a necessidade de transformação, a necessidade de rendição, a necessidade de perceber que nós somos servos e Ele é o Senhor. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar, pastor, na minha vida cristã, eu lembro que uma das primeiras Bíblias que eu comprei é uma Bíblia que tinha as palavras de Cristo em vermelho. Porque eu não entendia por que era tão importante essa questão, porque as palavras de Cristo, quando elas são ministradas, ela precisa de uma atenção especial, porque ela busca tratar questões do nosso coração, questões que são muito sérias, no sentido de nós nos rendermos àquilo que o Senhor deseja que possamos mudar nas nossas vidas. O texto nos fala sobre uma urgência de vivermos uma vida com Deus. O texto nos mostra a realidade que o tempo que nós temos aqui, nesta terra, é um tempo curto. E a questão de nós deixarmos a nossa vida com Deus para depois, é uma escolha muito perigosa que nós fazemos, porque nós estamos perdendo a oportunidade daquilo que Deus tem apontado como sendo o melhor para as nossas vidas. É termos uma percepção certa da vida, porque mesmo que eu tenha 13 anos, mesmo que eu seja um adolescente, a vida mesmo assim ela é rápida para mim, a vida mesmo assim ela é curta, e cada momento da vida ela precisa ser aproveitada numa intimidade verdadeira com Deus, e o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrando através desse texto a importância disso. O tempo de vivermos a vida com Deus é hoje. Porque vivermos uma vida com Deus hoje, nós vamos provar daquilo que Cristo tem de excelente para cada um de nós. E aquilo que mais importa de excelência é a sua presença. E nós vamos caminhar nesse texto, entendendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele deseja nos tratar nesta noite. Como tema, a paz de Cristo nos conflitos espirituais. A paz de Cristo nos conflitos espirituais. Olha bem o que nos diz o verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Bem quisera que já estivesse a arder. Tem, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. O Senhor está mostrando aqui que Ele veio trazer paz ao homem,
Mas essa paz, por muitas vezes, ela passa pelo conflito, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele não aceita simplesmente as pessoas que não querem mudar, que as pessoas que não querem se transformar diante de Deus. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Eu vim para estabelecer o reino de Deus, eu vim para trazer mudança, eu vim para trazer transformação. E essa transformação, ela não vai acontecer de forma fácil. É necessário que as pessoas elas se rendam, porque eu sou o príncipe da paz, eu sou o rei, eu sou aquele que vence todos os desafios da vida. O Senhor é aquele que causa impacto quando nós encontramos com Ele. Quando nós olhamos a vida dos servos de Deus, e aí nós vamos pegando cada servo de Deus, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, a palavra de Deus vai nos falar que o encontro de Jeremias com Deus foi um encontro que transformou a sua vida. A palavra de Deus vai nos falar que o encontro de Isaías com Deus foi um encontro que transformou a sua vida. A palavra de Deus vai nos falar que o encontro de Moisés foi um encontro que transformou a vida de Moisés. A palavra de Deus vai nos falar que o encontro de Pedro com o Senhor Jesus Cristo foi um encontro que transformou a sua vida. O encontro com o apóstolo Paulo foi um encontro no qual Paulo foi humilhado para que pudesse reconhecer a sua limitação e reconhecer as suas fragilidades. O encontro com Cristo é um encontro transformador, porque Ele estabelece sobre as nossas vidas o reino de Deus. O Senhor nos confronta assim, irmãos. Ele nos confronta. Mas o seu confronto tem o objetivo de causar libertação do nosso próprio eu, causar restauração, causar salvação em Cristo Jesus, não neste mundo somente, mas uma salvação, como dizia Natália na sua ministração, uma vida eterna com Deus. Tudo isso é porque nós somos alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus para que possamos viver uma paz duradoura com Cristo. Por muitas vezes nós queremos viver uma paz com Deus, por muitas vezes nós queremos viver uma paz com Cristo, mas nós não queremos abandonar determinadas questões da nossa vida, questões essas que estão tão atreladas a nós, já estão agarradas a nós, que nós achamos que é normal. Mas o Senhor Jesus Cristo nos ensina nesse versículo 49, eu vim para lançar fogo sobre a terra, eu vim para queimar o pecado, não o pecador, eu vim para trazer uma nova perspectiva de vida, aonde não é o teu propósito, aonde não é o teu planejamento, aonde não é o teu caminho, mas é aquilo que eu tenho para você. Sim, irmãos, é a proposta de Deus para mim e para você em Cristo Jesus. E ele diz no versículo 50, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E o batismo aqui, nesse contexto, ele está falando sobre a cruz. Eu preciso passar pela cruz. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para a sua igreja, neste momento, para mim e para você, é na cruz que os nossos pecados são perdoados. É na cruz que as nossas vidas são justificadas. É na cruz que o nosso eu, o nosso orgulho, a nossa soberba é deixada para trás. É na cruz de Cristo Jesus. Ele diz, tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Ou seja, o Senhor deseja passar pela cruz para nos proporcionar uma vida verdadeira, uma vida abundante. Na cruz, em Cristo Jesus, nós temos a possibilidade de um novo começo. O desejo do Senhor Jesus Cristo
é que esse momento ele corresse o mais rápido possível, para que a sua missão neste mundo ela fosse cumprida. O Senhor Jesus Cristo, ele está demonstrando através desse versículo 50 que o seu amor pela minha vida e pela tua vida, ele é intenso. O Senhor está dizendo que ele esteve sempre disposto a morrer, a pagar pelos nossos erros, a pagar pelas nossas falhas, para que pudéssemos viver uma vida verdadeira com o nosso Deus. O Senhor está dizendo que toda mentira, que toda soberba, que todo orgulho, que toda corrupção, que toda prostituição, que toda pornografia, que todo adultério, tudo aquilo que fere a vontade de Deus, a santidade de Deus, foi vencida quando Ele ali derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Por isso, irmãos, Cristo morreu. Por isso Ele sofreu no nosso lugar. Foi a sua vida no lugar da nossa. Foi o seu sofrimento no lugar do nosso. Toda a ira de Deus que deveria estar sobre as nossas vidas estava sobre Cristo ali naquele lugar. E ele diz: tenho, porém, um batismo com o qual é de ser batizado. O quanto me angustio. A palavra aqui no original passa a ideia, um desejo intenso de passar logo por esse momento para proporcionar o bem para outras pessoas. Sim, irmãos, naquela cruz Jesus Cristo morreu para que eu e você pudéssemos vencer o pecado, para que pudéssemos vencer o nosso eu e para que pudéssemos viver uma vida abundante. Precisamos estar atentos a esta realidade. O versículo 51 nos fala sobre outra questão, outro conflito. O versículo 51 ao 53 nos diz o seguinte: supondes que vim para dar paz à terra? Não. Eu vos afirmo, antes divisão. Porque aqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Sogra. A missão do Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser entendida da forma correta. A verdade de Deus vai nos trazer divisão com algumas pessoas. Por quê? Porque a vida cristã é um desafio diário. Todos nós somos chamados por Cristo para negarmos a nós mesmos. E algumas vezes, por negarmos a nós mesmos, as pessoas que estão à nossa volta, essas pessoas não entendem a diferença da nossa vida. Essas pessoas, elas não percebem quem é o nosso Senhor. Essas pessoas não entendem a nossa forma de falar, a nossa forma de agir. E por muitas vezes essas pessoas, pelo estilo de vida que nós temos, essas pessoas, elas começam a nos afastar de nós. Essas pessoas, elas não querem contato com nós. Essas pessoas, elas buscam, por muitas vezes, denegrir a nossa imagem. A vida com Cristo, ela vai causar divisão. Porque as pessoas, elas rejeitam o evangelho que nós vivemos. Não são poucos aqueles que rejeitam a mensagem de salvação. E se essas pessoas rejeitam a mensagem de salvação, elas também vão rejeitar os embaixadores do rei. E em determinadas situações, nós seremos rejeitados pelos da nossa própria casa. Porque daqui em diante, estarão 5 divididos numa casa,
3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. O Senhor veio nos mostrar nesse texto que a vida que nós vivemos no Evangelho não é uma vida fácil. É uma vida prazerosa porque nós estamos debaixo da sua graça. É uma vida vitoriosa porque as batalhas que nós enfrentamos, não enfrentamos sozinhos. Mas nós não podemos estar distraídos. Nós não podemos estarmos a dormir diante dessas realidades. O tempo vai passar e muitas pessoas vão nos rejeitar porque nós somos cristãos, porque nós seguimos a Cristo Jesus. Não negocie isso, meu irmão, minha irmã. Não negocie o seu posicionamento para você não ter divisão com outras pessoas. Não negocie a sua vida com Deus para que você não seja rejeitado. Continue confiando no Senhor. E toda vez que você perceber que alguém que você ama está te rejeitando por causa de Cristo, confie no Senhor Jesus Cristo e creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele vai conceder a vitória a você. É muito interessante porque um dos maiores pregadores do século XIX foi D.L. Moody. Alguns chamam ele príncipe dos pregadores. Historiadores dizem que Moody levou mais de 500 mil pessoas até conhecer a Cristo através da sua mensagem. Um homem totalmente dependente de Deus, um homem totalmente que reconhecia a sua vocação, o seu chamado. Mas Moody tinha uma questão muito séria na sua vida, que era o seu irmão. Moody tinha um irmão que tinha grande dificuldade de aceitar o seu ministério e por causa disso, Moody se preocupava de seu irmão morrer e não ter um encontro com o Senhor Jesus. E a história, a biografia de Moody nos fala que não foram poucas as noites que Moody passou orando ao Senhor, pedindo pelo seu irmão para que ele pudesse ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. E a história nos fala que pouco antes de Moody se despedir deste mundo para estar na glória com Cristo, ele teve o privilégio de ver o seu irmão, aquele que rejeitava, aquele que não gostava do seu ministério, aquele que achava um escândalo Moody estar se dedicando tanto à pregação da palavra de Deus. Através do próprio Moody, o seu irmão se rendeu a Cristo e ele pôde ver o seu irmão realizando aquilo que era o projeto de Deus na sua vida. Irmãos, a divisão é uma realidade. E diante dessa divisão, nós precisamos buscar o Senhor. Precisamos orar por aqueles da nossa família que rejeitam não simplesmente a nós, mas rejeitam aquilo que nós representamos. Precisamos orar pelos nossos parentes. Precisamos orar pelos nossos vizinhos. Quanto tempo nós passamos em oração pelos nossos vizinhos? Precisamos orar pelos nossos amigos que não querem se render a Cristo, que falam para nós: eu aceito tudo aquilo que você deseja falar, mas não quero que você fale desse tal de Jesus. Precisamos orar para que
o nosso Deus esteja também tratando o coração dos nossos inimigos. A melhor forma de nós lidarmos com relação a essa questão da divisão é estarmos orando por aquelas pessoas que, por muitas vezes, se afastaram de nós por causa do Evangelho. O versículo 57, 54 ou 57 nos trata sobre outra realidade de conflito, sobre a questão das oportunidades. Diz assim o versículo 54. Disse também às multidões: quando verdes aparecer a nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando verdes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? O Senhor Jesus Cristo está demonstrando que a palavra dele veio para impactar. E ele está demonstrando para essas pessoas que elas sabiam interpretar as coisas mais simples da sua época. Quando iria chover ou quando iria ter sol e fazer calor. Sobre a questão das nuvens no céu, ou sobre a questão do tipo de vento e de onde vinha o vento. O Senhor Jesus Cristo está demonstrando, vocês têm a capacidade de discernir aquilo que é normal, aquilo que é mais simples, como o tempo, mas vocês têm dificuldades. Sim, vocês têm dificuldade de ter uma percepção real daquilo que é o mais importante. Ele está dizendo que eles estavam perdendo a oportunidade de terem um entendimento daquilo que verdadeiramente é espiritual, daquilo que verdadeiramente é importante, daquilo que verdadeiramente pode fazer a diferença na vida deles. A religiosidade daquela multidão atrapalhava eles terem uma visão real daquilo que estava ao seu redor. A vida que eles estavam vivendo, com seu próprio discernimento, era uma mentira. Por isso o Senhor Jesus Cristo usa o termo com eles, hipócritas. Vocês estão vivendo uma mentira. Vocês não sabem discernir aquilo que é espiritual. Aqui o Senhor Jesus Cristo está, irmãos, nos mostrando uma realidade importante no sentido das oportunidades que o Senhor, Ele apresenta a nós na nossa vida espiritual. O que o Senhor Jesus Cristo está realizando na sua vida hoje? O que o Senhor Jesus Cristo está te mostrando hoje? Qual a oportunidade que Ele tem dado para mim e para você? Qual é a oportunidade que Ele tem dado para mim de mudança, de transformação e para você? Para que você possa mudar determinados aspectos da tua realidade. Por muitas vezes, por causa do nosso intelecto, da nossa inteligência, do nosso propenso saber, nós não vemos ou nós não temos olhos espirituais para perceber aquilo que está acontecendo no nosso meio. E o Senhor Jesus Cristo está demonstrando a essas pessoas e demonstrando a mim e a você, a oportunidade é dada. Nós não podemos menosprezar a oportunidade que o Senhor tem nos dado. Precisamos pedir ao Senhor, dê-nos discernimento espiritual, dê-nos olhos para vermos as realidades espirituais daquilo que está acontecendo à minha volta, para que eu possa ser um instrumento, dê-me a percepção para que eu possa ver o teu agir acontecendo, para que eu possa exercer a minha vocação, o meu chamado, para que eu possa me colocar à tua disposição. O Senhor está dizendo para mim e para você, as oportunidades estão sendo dadas, mas Ele nos pergunta,
o que você está fazendo com as oportunidades. Em último lugar, irmãos, ele nos fala no versículo 58, 59 sobre os conflitos da vida eterna. O versículo 58 nos diz o seguinte: quando fores ao teu adversário, ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Aqui, nesses versículos, o Senhor está usando termos com relação à justiça dos homens. E Ele está encorajando aos homens, dizendo que os homens precisam buscar uma paz com Deus. Se nos tribunais humanos, e essa é a ideia que ele está mostrando aqui, se nos tribunais humanos os homens buscavam a possibilidade de um acordo, e nesse acordo havia verdadeiramente a possibilidade de uma realidade de mudança, se alguma das partes cedesse, assim seria melhor diante do homem quando ouvisse aquilo que Deus tinha para a sua vida. Sim, irmãos, porque ele faz um alerta. O momento de nós buscarmos a paz com Deus é hoje. O momento de nós buscarmos um relacionamento verdadeiro com Deus é hoje. Haverá momentos que isso não será mais possível. Haverá momentos que isso não será mais proporcionado pela graça e pela misericórdia de Deus. É isso que o texto 58, 59 está nos dizendo. Você precisa aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando de você viver uma paz com Ele em Cristo Jesus. E Ele mostra as consequências. Ele diz que o magistrado esforça-se para te livrares desse adversário no caminho, para que não te suceda que ele te arraste ao juiz. O juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolha à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. A pena para aqueles que rejeitam a oportunidade de reconciliação com Deus é a morte eterna. A pena para aqueles que rejeitam o sacrifício de Cristo na cruz é viver toda uma eternidade totalmente afastada do Senhor Jesus Cristo. Será um momento de dor, de sofrimento na mão do meirinho. E alguns intérpretes dizem que esse meirinho é o próprio Satanás. É um tipo de sofrimento, de castigo, pela toda uma eternidade no inferno. E nós vivemos hoje, muitas vezes, púlpitos que não têm falado esta realidade, púlpitos que não têm falado sobre a questão da perdição eterna, púlpitos que não têm falado que uma vida sem Cristo aqui neste mundo também será uma vida sem Deus na eternidade. Nós precisamos estar prontos para encontrarmos com o nosso Deus. Prepara-te, Israel, povo escolhido, para encontrares com teu Senhor. Todos nós teremos que prestar conta do tipo de vida que nós vivemos. Se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, todos nós estaremos sob o juízo de Deus para vivermos uma eternidade totalmente afastado dele. Somente aqueles que foram reconciliados com Cristo, somente aqueles que se dobraram diante do Senhor, somente aqueles que reconheceram a sua total necessidade de viver uma vida com Deus, somente eles, nesse dia, olhará para Deus
não como juiz, mas olhará para o Senhor como um pai, aquele que está pronto a nos abraçar. Para nós concluirmos, irmãos, esta mensagem, nós precisamos estar atentos a algumas aplicações práticas para a vida. A primeira é que nós precisamos de ver uma vida centrada em Cristo. E eu tenho me perguntado, pastor, todos os dias o que é uma vida centrada em Cristo. E a palavra tem me mostrado que é uma vida atenta aos seus ensinamentos. O Senhor Jesus, Ele deseja fazer parte das nossas escolhas. O Senhor Jesus deseja fazer parte da nossa família. O Senhor Jesus deseja fazer parte de todo o nosso ser, para que possamos viver nele uma vida abundante. Em segundo lugar, irmãos, o nosso posicionamento bíblico trará consequências. Muitos não gostarão de nós por vivermos o Evangelho. Isso poderá acontecer até mesmo dentro das famílias. Mas neste momento, é o momento de nos dobrarmos diante do Senhor e crermos que Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Que Deus é poderoso para mudar as pessoas. Que somente o Espírito Santo é aquele que converte os corações como resposta às nossas orações. Em terceiro lugar, irmãos, uma aplicação prática é pedir a Deus sabedoria espiritual. Precisamos ter olhos espirituais para vermos a sua vontade, para não desperdiçarmos as oportunidades, para vivermos coisas extraordinárias de Deus, porque Ele tem coisas extraordinárias para a minha vida e para a tua vida. Nós não podemos perder as oportunidades. Toda uma geração, ou parte de uma geração, perdeu a oportunidade. Tinha uma percepção equivocada das realidades e perderam a maior de todas as oportunidades, que era viver a presença de Cristo Jesus. E por último, irmãos, nós devemos buscar paz com Deus. Isso deve acontecer agora. Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida e Ele sabe aquilo que você está vivendo. Não deixe para ter paz com Deus amanhã. Como diz a canção, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. A vida com Cristo, ela precisa ser vivida hoje. Não menospreze esta oportunidade. Seja você cristão, talvez você esteja desanimado, talvez você tenha caminhado uma vida mais ou menos com Deus, uma vida mediana. A palavra de hoje nos fala que o Senhor, Ele veio para trazer transformação por completo, para nos proporcionar verdadeiramente vida. E talvez você seja alguém que ainda não tem uma vida com Deus. Talvez você seja alguém que tenha ouvido Cristo falar ao teu coração, mas tem resistido. Hoje a palavra de Cristo nos fala: não deixe para amanhã. Hoje é o momento. Se renda a Cristo e viva tudo aquilo que Ele tem para você. Feche teus olhos neste momento. Esteja falando com o Senhor. O nosso Deus é o Deus do tratamento. O nosso Deus é o Deus do cuidado.
O nosso Deus é o Deus que peleja as nossas batalhas.